Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA. Vou dar continuidade ao conjunto de vídeos sobre gráficos avançados. Eu estou com a planilha gráficos avançados.xlsx aberta e nesse vídeo eu vou mostrar o gráfico aqui de número 6, o gráfico de bolhas. Então, é um gráfico bem interessante e relativamente simples de ser feito. Eu tenho aqui nesse primeiro exemplo, vou fazer o primeiro exemplo, deixar o segundo para vocês fazerem. Eu tenho um primeiro exemplo aqui, um conjunto de vendedores e 3 informações: quantidade vendida, volume das vendas e percentual do faturamento. E a gente vai ver duas formas de fazer esse gráfico. Então eu vou ir lá na guia inserir, tem aqui a opção do gráfico de bolhas, tem essas duas opções, um 3D, outro sem ser 3D, dá para a gente perceber aí a diferença, né? Eu trabalho com um gráfico simples. Como eu estava selecionado aqui, ele já pegou alguns dados, mas a gente vai alterar isso, tá? Eu vou inclusive remover aqui essas duas séries, como se eu não tivesse nada, é um gráfico em branco, e aí eu vou inserir essas séries manualmente. Bom, eu vou primeiro fazer o seguinte: no eixo X, que é o eixo horizontal, eu vou colocar a quantidade vendida. No eixo Y, eu vou colocar o valor das vendas. E observe que tem que tirar o 1, né? E no tamanho da bolha, eu vou colocar o percentual do faturamento. E vou dar OK. A gente não precisa formatar nada no eixo horizontal, ele já está aqui como quantidade vendida. A gente só precisa depois adicionar os elementos, né? O título dos eixos e a gente precisa do título do gráfico. Então, essa legenda aqui pode, inclusive, sair, né? Isso aqui é quantidade vendida e aqui é valor das vendas em reais. Pronto. Isso aqui a gente pode chamar de um gráfico de vendas ou qualquer coisa desse tipo, não tem problema. Bom, essa é uma forma da gente colocar, construir o gráfico. Observe que ele tem 3 informações. Primeiro, a quantidade vendida, que é dado pelo eixo horizontal. Então, eu percebo que essa bolha daqui tem uma venda muito maior do que as outras. Depois, ele tem o valor das vendas. E nesse caso aqui a quantidade, né? Aqui é valor em termos de faturamento, em reais. Então, eu percebo que essa outra bolha aqui vendeu um valor muito maior. E depois eu tenho o tamanho da bolha, que também é uma outra informação, que é o quanto daquela venda, nesse caso, representa do faturamento. Então, esse aqui, apesar de ter vendido uma quantidade grande, ele vendeu relativamente um valor não tão grande, quer dizer, quase a mesma coisa desse outro, né? Quase a mesma coisa, vendendo uma quantidade muito maior. E o percentual do faturamento deles é relativamente próximo, porque as bolhas têm o mesmo tamanho, mais ou menos, né? Então, são 3 informações. Se eu quiser adicionar informação referente às bolhas, né? Como rótulos, aí eu posso vir aqui e adicionar os rótulos, né? Eu posso botar aqui mais opções. Deixa ele abrir aqui para mim. Aqui eu tenho os preenchimentos, opções de rótulos, e aí ele vai perguntar se eu quero o valor de X, o valor aqui de X, o valor de Y ou o tamanho da bolha. Então eu tenho as 3 opções. A única opção que não vai funcionar aqui é o nome da série, porque a gente colocou como sendo uma única série. Tá? Bom, eu vou fechar isso aqui e vou puxar ele aqui para o lado e vou inserir de novo esse gráfico, agora fazendo série por série. Então aqui eu fiz todas juntas, aqui eu vou fazer um por um. Então vou selecionar dados e vou adicionar uma por uma. Agora colocando os nomes. Nome da série, vocês vão ver que é um tanto repetitivo. Peguei o Jorge aqui e vou ter que inserir um a um. X é o 5, onde tem Y é 8.000, onde tem o tamanho da bolha é 11%. Uma série inserida. Depois vem o Luiz,
vou selecionar as informações do Luiz, depois a Marta, e por último, agora, Patrícia. Pronto. Então, o gráfico ele é o mesmo, né? Só que ele foi com cores diferentes, porque são 4 séries, enquanto aqui a gente inseriu as séries de uma única série, né? A mesma coisa que tem que fazer, adicionar os títulos, a título do gráfico, e aí nesse caso, se eu quiser, eu posso adicionar uma legenda. Essa legenda refere-se às cores de cada um dos vendedores aqui, tá? Posso colocar essa legenda embaixo, se eu quiser, do lado, enfim. E no caso dos rótulos, deixa eu abrir aqui a guia dos rótulos. Olha aqui no caso dos rótulos, eu não preciso pôr o nome da série porque ela já está na legenda. Eu posso tirar a legenda também se eu quiser. E aí eu decido se eu vou ter o valor de Y, ó, ou não. No caso aqui agora ele tirou porque eu estava com 1, tá vendo? E eu tenho que fazer isso 1 a 1. Vou ter que fazer isso 1 a 1. Então a gente, como são várias séries, eu tenho que fazer isso 1 a 1. Então eu posso botar aqui, já está com o valor Y, eu posso botar o valor X, observe que ele está mudando só essa série, ó. Bota aqui, ó, Jorge, só essa série. Aí a gente decide o que a gente quer colocar. São 2 formas de fazer. Essa daqui, obviamente, que dá mais trabalho. Eu tenho 4 séries aqui, né? Uma para cada vendedor. Se eu tiver muitos, vai ficar bem trabalhoso. Essa aqui a gente faz de uma única vez, mas em compensação, se eu quiser que as cores ou os nomes apareçam, eu terei que fazer isso manualmente, trocando as cores uma por uma de cada bolha. Ok? Eu vou deixar o segundo exercício B aqui, ele é muito similar, sobre ferrovias, 3 informações, número de funcionários no eixo X, extensão no eixo Y, TKU, que é uma medida de volume transportado como o tamanho da bolha. Vocês tentam fazer esse aí, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.